Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Tudo bem com vocês? Maravilha? Ainda estou me recuperando da tosse, mas nós venceremos, tá? Desistir nunca. Então não reparem as interrupções, os pigarros, tá bom? E nós assim venceremos essa intempérie vocal e pulmonar. Bem, hoje nós vamos estudar um tema bastante querido, né, por todos vocês, e que vocês querem saber, na verdade, né, quanto o advogado ganha, certo? Então, temos aqui os honorários. Olha só, na aula passada, é porque eu coloco uns comentários aqui, por isso que eu deixo assim, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo ler. Na aula passada, eu constatei que vocês não estão assistindo às aulas, vocês não estão sabendo o que é ética jurídica, vocês não estão sabendo o que é, quais são os princípios, até mesmo características do pro bono, certo? Então, eu fiquei triste, tá bom? Mas pode se recuperar. Tem que assistir às aulas, tá? Tem que assistir às aulas. No final de semana eu vou postar uma aula sobre do mandato, tá? Vou tentar gravar também um podcast sobre as inscrições daqui a pouco, tá bom? Então, veja, não pode outdoor, né? São vedados. Então, até exemplificamos aqui, tá? Outras atividades, a questão somente o e-mail, né? Permitido somente o e-mail. Hoje em dia as pessoas colocam Instagram, LinkedIn, mas o Instagram tem que ser profissional, tá? Não pode ser Instagram para postar foto de biquíni, de praia. E, consequentemente, do teu trabalho. Mala direta também não pode. Certo? Mala direta também não pode. Você não pode utilizar mala direta, né? Ou seja, você não pode no e-mail, né, fazer tipo como se fosse spam. Certo, gente? Colocar um e-mail e distribuir para todos os outros. Certo? Não pode. Quem que gosta de receber esse tipo de comunicação, né? Na aula passada também nós vimos que não se deve litigar. Ou seja, convencer o outro a processar outra pessoa, né? Captação de clientela. É vedado ao advogado, habitualmente, com habitualidade, certo? Agora, se estiver lá na questão eventualmente, aí sim eu posso. É eventual. Ah, uma vez perdido, eu vou lá no programa de rádio. Agora, toda segunda-feira eu estou lá na Rádio Cerrado, errado, certo? Então, advogado que eventualmente participar de programas de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou vinculada por qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar os objetivos exclusivamente, gravem, exclusivamente, eventualmente, esses advérbios, tá? Habitualmente, gravem, cuidado, não confunda, tá bom? Então, deve ser exclusivamente para fins do que? Ilustrativos, formativo, educacional. Não para fazer lobby ali do teu escritório, né? Do teu escritório. Então, pessoal, manifestação pública também, por qualquer forma, e de modo e forma visando esclarecer o tema jurídico de interesse geral, deve
o advogado, evidentemente, deve o advogado evitar insinuações para a promoção pessoal, para a promoção, né, do seu próprio trabalho, sua própria, e de cunho sensacionalista também. O advogado, né, ou seja, a publicidade profissional está no artigo 44, que promover ou nos cartões e material de escritório, de se utilizar o advogado, fará constar seu nome ou da sociedade de advogados, o número de inscrições na OAB, tá? É isso que deve constar no cartão. O código é bem atual, olha o que é que ele diz. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar. Então, eu pertenço a partido tal, eu pertenço, vamos dizer assim, eu tenho outra atividade, eu sou formado em contabilidade, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber disso. Isso também é captação de clientela, né? É como se fosse assim, ganhe uma consulta jurídica e eu faço o teu contra-cheque, a tua imposto de renda, né? Então, distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, né? O endereço, o site, a página, o QR Code, pode sim, o QR Code. Eu acho até chique hoje em dia, né? Tem um QR Code com o teu site ali, profissional, né? Bem, né? Tá bom? Logotipo, a fotografia do escritório, o horário de atendimento, os idiomas que domina, né? Para que um cliente pode ser estrangeiro, aí que você domina inglês e francês. E outra coisa, inglês é feijão com arroz, tem que aprender. Pelo menos ler ali os textos básicos, os textos elementares, e entender ali o inglês, você deve fazer um curso, né? É importante, pessoal. Apenas títulos acadêmicos na publicidade, experiência profissional, não. Eu fui de escritório tal, eu fui de empresa tal, trabalhei com juiz tal. Deve ter isso na publicidade? Não, não deve ter isso na publicidade. Caso você faça palestra e outras falas informais, sim, você pode falar sobre isso. Né? Você é palestrante, em que área, né? Consultor, não tem problema. Agora, o intuito de chamar a clientela, você dizer, ou colocar ali que já foi assessor de juiz, isso aí não dá, né? Não posso colocar no cartão, por exemplo, que fui ou sou servidor público. Não, você não pode utilizar coisa pública para se beneficiar. Há uma confusão, então, aí nesse ponto, entre o público e o particular. Atenção à foto que tem que ser do escritório, tá? Do escritório. Não posso colocar a minha foto ali. Muito cuidado com isso. Parágrafo 2º, vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visita de um advogado. Esse que você está vendo, por exemplo, não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Bem como menção a qualquer emprego ou cargo ocupado. Atual ou pretérito, né? Ou seja, no passado. Em qualquer órgão ou instituição, salvo professor universitário. Sempre tem um salvo, né? Sempre tem uma exceção. Pois é, salvo professor universitário, pessoal. Aí pode, tá bom? Aí pode. Leia os slides, leia os comentários dos slides, respondam questões. Ética é fundamental, é essencial para vocês. Não deixem de estudar ética. Certo? Então, agora os honorários, né? O honorário profissional, honorários profissionais, né? Os honorários. Certo?
Então, agora, artigo 48, 30 e 54 da resolução do Código de Ética e Disciplina, Código de Ética e Disciplina da OAB. Aceitar honorários abaixo da tabela é infração ética. Professor, mas não pode, ele não pode pagar, foi um acordo entre o cliente e o advogado, é sigilo. Mas isso é captação de clientela. Se for descoberto, você está encrencado com o Conselho de Ética. Não pode, é captação de clientela. Se diz 30%, é 30%, filho, não tem como. No Estatuto fala-se sobre a natureza, os tipos, modalidades, né, de recebimento de precatórios dos honorários. Mas aqui no SED, no Código, fala-se sobre a forma de recebimento, se é dinheiro, boleto, cartão de crédito, fala tudo sobre isso, né? Então, visitem o artigo 48 e 54. Então, a forma do contrato de honorários, o contrato deve ser escrito ou verbal, mas preferencialmente deve ser o quê? Escrito, tá? Compensação de créditos. Pode sim compensar desde que o cliente autorize. A compensação é a extinção de duas obrigações, cujos credores são, ao mesmo tempo, devedores um do outro, tá? Então, vai que o cliente, eu estou devendo o cliente, né? Então, e o cliente aí passa a me dever porque eu estou defendendo uma causa dele. Aí há uma troca, né? Elas por elas, tá? Elas por elas. Ah, sim. Não, então vamos lá. Você tem aí uma loja de construção, eu estou precisando fazer uma reforma na minha casa, você disse que não tem dinheiro e está com essa encrenca aí com esse cliente que não quer te pagar. Ou com esses clientes que não querem te pagar. E aí passa a relação de clientes, então vamos lá, vamos fazer aqui uma média aí, né, por cliente, e aí você me vê esse material de construção e aí compensa. Pode? Pode, desde que tudo esteja acordado no papel. Não vai ficar com essa questão de boca a boca, não. Pelo amor de Deus, senão o preso vai ser você, o encrencado vai ser você, tá? Veja bem, redução dos honorários mediante a desistência voluntária ou mecanismos de solução extrajudicial. Caso o meu cliente desista, eu recebo meus honorários. Ou haja um acordo, eu receberei também da mesma forma, né, de forma integral. De um outro modo, seria o caso de renúncia ou revogação. Revogo aquela procuração, vou passar para outro colega. E aí eu não recebo? Claro que eu recebo. Olha, e se eu já está 40% do processo já encaminhado, por que eu não vou receber meus honorários? Recebo sim, tá? Cláusula cota litis. Cláusula cota litis. O que é cota litis, professor? Nunca vi esse termo. Olha aí, cota litis é quando, né, eu acrescento, além dos honorários de sucumbência, o advogado pode aumentar o valor, mas nunca poderá ser maior que o valor do cliente. Mas, desde que tenha uma autorização expressa, não há nenhum problema. O honorário do advogado superar o valor do cliente, certo? Superar o valor do cliente, tá? Honorários de sucumbência ou honorários de sucumbenciais. São honorários advocatícios pagos pela parte sucumbente, ou seja, quem perde é que paga, tá? Ou seja, quem perde o processo ao advogado da parte vencedora. São direitos do advogado e tem natureza alimentar, né? Ou seja, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Tá bom? A participação, né? A participação, só um instante. Me incomodo quando não tem título. Fica ali uma coisa sem.
Olha aí, um momento. Muita coisa aqui, né? Sem pânico. Tá bom? Então, há que se falar, né, em participação dos advogados em bens particulares. Ah, eu tenho esse terreno. Muito cuidado também com isso, tá? Mas é exceção, não vá criar isso um hábito. Tem um gado aqui, tem uma vaca. Você aceita, advogado? Você aceita, doutor? Tem que estar ali, né, com um preço acessível para há uma correspondência entre o valor. Bens particulares pode não, mas é exceção, tá? É exceção, porque senão vai pensar aí que você está extorquindo até o cliente. Bem, emissão de fatura ou título de crédito empresarial. Pode sim, emitir boleto, fatura, não tem problema, tá? Mas é vedado o protesto, tá? É vedado o protesto. Posso receber os honorários mediante cartão de crédito, mediante cheque. Não posso emitir duplicatas. O que é uma duplicata, professor? Não sei. Os mais jovens não devem saber, tá bom? A duplicata é isso aqui. Eu vi muito meu pai fazendo duplicata, né? Aí do tempo da duplicata. Nossa, não pode fazer mais isso. Isso aqui é uma coisa quase que inexistente hoje em dia, tá? Mas, questão de prova, você deve prestar bastante atenção. Pessoal, muita atenção, por favor, tá? O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, tá? Não exige forma especial. Não tem um modelo específico, mas algumas cláusulas são indispensáveis, como o período que você prestará o serviço, tá? Ah, me dá um modelo aí, qual modelo? Para com isso, gente. Para com isso. Cria o seu próprio modelo, né? Cria o seu próprio modelo, não seja medíocre, né? A compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviço a autorizar ou quando houver a autorização especial do cliente para esse fim. Quando tiver autorização especial do cliente para esse fim. Entendeu? Então, é vedada em qualquer hipótese, pessoal, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratuais em decorrência da solução do litígio, por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. É vedado. Ah, ganhou, diminui aí, doutor. Vamos, a gente perdeu, dá uma aliviada. Não, não pode. É aquilo, pronto, tá? Não se pode aumentar, mas diminuir não, né? E aí, claro, como nós já falamos, o advogado pode exigir, mas propor ali que a parte que perdeu pague os honorários de sucumbência, os sucumbenciais. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional. Olha, acontece muitos advogados aí sangrarem uma família, né? Sangrarem uma família. Tirar ali o que não tem daquela família para poder pagar as causas, a causa, né? Para poder pagar ali os honorários. Também não seja tão cruel. Por isso que é importante, um dos ditados, né? Dos mais antigos, o barato, o combinado não sai caro, tá? O combinado não sai caro. Com licença. O combinado não sai caro, tá? Então, quando houver acordo, desistência não poderá reduzir devido ter realizado em tempo hábil, tá? E optem pelo acordo. Quem é que quer ir para tribunal, gente? Quanto à participação dos bens do cliente, tenho que comprovar e justificar o motivo. Por que eu me apropriei daquele terreno? Por que eu me apropriei daquela criação, daquele gado, aquele carro velho, aquela casinha? Por que eu me apropriei disso?
pessoal, tudo é registrado. Tudo é esclarecido com o cliente. E outra coisa, não se aproveitem do cliente porque ele tenha baixa escolaridade. Isso aí é de uma cafajestagem sem precedente. Aqui em Corrente tem alguns advogados e na região que fazem isso com aposentados. Muito cuidado, pessoal. Não abuse dos nossos idosos. Não abuse dos nossos semi-analfabetos, dos analfabetos funcionais. Sabe ler e escrever, mas não entende o que lê e o que escreve. Muito cuidado com isso. Né? Você pode ir preso. Você pode ser denunciado. Tá? E aí mancha a tua reputação para sempre. A mídia não esquece. Sempre vem à tona. Sempre vem à tona. Cuidado, pessoal. O crédito por honorários advocatícios, seja o advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitida fatura quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto, tá? Você não pode protestar, você não pode depois, né? Só pode protestar cheque ou promissória, né? Agora, uma prestação de serviço ali, né? Uma compensação, eu não posso. Se eu tentei negociar, né? E aí, se eu, por exemplo, estou no banco, voltou uma vez, voltou duas vezes, fui lá no cliente, peguei o cheque, né? E aí eu vou lá. E aí, vai dar certo? Vai compensar o cheque? Você vai depositar o meu dinheiro? Não, não vou não, não tenho dinheiro. Então vamos negociar, vamos com calma, né? Para não haver protesto, né? Para não haver problema para o senhor. Vamos resolver na boa. Resolva, né? Resolva. Apenas ser emitida a fatura quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Só posso protestar cheque promissória se eu tentei negociar, porque posso sujar o nome do meu cliente. Então, para evitar certo atrito, indica-se que o negociante, antes, né, seja ali combinado com o cliente. Caso não consiga, posso sim protestar o cheque, né, a questão da fatura, tá bom? Bem, e a próxima aula nós vamos ver o processo disciplinar. Processo disciplinar. Professor, valores, né? 30% ali, né? 30%, apesar que está inflacionada, os preços aumentam, né? Mas na OAB ali tem a tabela, né? Você pode analisar a tabela, varia de estado para estado, mas no geral é 30%, né? 30% o advogado deve pegar, tá bom? Mas é claro, né, que não pode reduzir. Como eu disse, cada estado tem uma tabela específica. Eu vou divulgar essa tabela lá no grupo, tá bom? E próxima aula nós vamos falar sobre processo disciplinar, né? Como você vai... e aí, claro, tá no SED também, né? No estatuto e no código, tá bom? E tem no livro, então acesse o livro e veja esse capítulo sobre processo disciplinar. Pessoal, um forte abraço. Hoje nós vimos honorário do advocatício, o que fazer, o que não fazer, tá bom? Certo? Muita coragem, leia os comentários, leia o código, leia o capítulo destinado a esse objeto de estudo, que é os honorários advocatícios, né? Os honorários profissionais, tá bom? Forte abraço, até a próxima.